Estudo do livro Prazer de Viver, Germans Dufour, pela psicografia de Wanderly de Oliveira. Capítulo 8. Religiosidade. Nesse capítulo, vamos compreender o que é religiosidade. Segundo Germans Dufour, é o conjunto das atitudes, ideias, sentimentos afinados com as diretrizes das leis divinas ou naturais. Há um templo sagrado em nosso coração, onde buscamos a Deus através das nossas atitudes. Nesse altar, somos convidados a estar em comunhão com o Pai e pelas atitudes, com os bons sentimentos, iremos ter acesso às chaves para a consciência mais ampla que possibilita voos maiores. A autora espiritual esclarece sobre os desvios perigosos que comprometem a busca nessa comunhão com Deus, sendo eles a rigidez e o apego. A rigidez e o apego na religiosidade adoecem o psiquismo, conduzindo para o fanatismo ou a estagnação. Buscar a prática do bem é a caridade que revitaliza o afeto e o amor, convidando o ser a construir a própria felicidade, enquanto alivia as dores. No caminho que leva a Deus, encontramos casas doutrinárias e espíritas que deveriam promover programas educacionais pautados em valores humanos. Contudo, se desviam pela falta de projetos de religiosidade, sufocando a criatividade, impedindo o ser de agir com empatia, desconsiderando completamente a busca de um sentido útil da vida que está ligada à fé. Cada um é um roteiro de luz que tem em si o prazer de viver. É fundamental retirar as velhas barreiras que impedem o ser de ser quem realmente é. Utilizando o alto amor e construindo elevados sentimentos nobres em nós e no outro, será um guia para a religião universal da caridade. Com simplicidade e afeto, todos podem acessar esse caminho. Vamos à leitura? Projeto de religiosidade na promoção humana. Abre aspas. O objetivo da religião é conduzir a Deus, o homem. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Fecha aspas. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10. Religiosidade é o conjunto das atitudes, ideias e sentimentos afinados com as diretrizes das leis divinas ou naturais. Por analogia, assinalemos o sentimento como sendo o templo interno de nossa busca a Deus pelo coração, e as atitudes como altar sagrado de nossa comunhão com o Pai. Para o encontro com o Pai, não nos bastará a permanência no templo sem a genuflexão no altar. Seus bons sentimentos são fonte de equilíbrio, somente as atitudes são chaves libertadoras aos mais amplos voos nos rumos da conscientização. Imprescindível resgatar essa conotação da religiosidade, em detrimento de nosso indesejável religiosismo milenar, isto é, as atitudes que decorrem do apego a rígidas estruturas religiosas arquivadas nos profundos porões da mente. A adesão voluntária à religião universal da caridade é a fonte de permanente revitalização do afeto e do amor. Com ela, adquirimos o espírito renovador que resgatará os ambientes de simplicidade e júbilos incontáveis para as nossas casas espíritas, sob o influxo da convivência educativa.
O psiquismo religioso, como natural formação cultural, ainda é ostensivo no que tange a delinear as plataformas de ação do centro espírita. Todavia, nossas casas de consolo são convocadas a se promover a centros educativos da alma. A prolongada fixação no consolo, sem descortinar os roteiros da libertação, oferece campo para a estagnação e o fanatismo. A tarefa do centro espírita não deve se circunscrever a amenizar as lutas humanas. A humanidade precisa de educação, tanto quanto de conforto afetuoso. Não basta aliviar as dores, é indispensável ensinar a construir a felicidade. Utilizando a advertência de Bezerra de Menezes, perguntemos: como assumir esse compromisso de tornar a casa doutrinária uma escola capacitadora de virtudes e formadora do homem de bem? O benfeitor propõe um caminho. Elaboremos um programa educacional centrado em valores humanos para dirigentes, trabalhadores, médiuns, pais, mães, jovens, velhos, e o apliquemos consentaneamente com as bases da doutrina. Em todos os tempos, os projetos de religião sempre compareceram organizando as comunidades e propondo metas, e foi por falta de projeto de religiosidade que as organizações se desviaram de seus sagrados objetivos educativos. Igualmente, nossas agremiações espíritas, ainda que contabilizando conquistas apreciáveis no terreno da orientação e da promoção humana, podem avançar muito mais por meio da edificação de ambientes regenerativos, ricos de humanismo e distantes de padronização. O contexto social da modernidade apela para diretrizes mais claras de significado, com linguagem apropriada ao contexto e com práticas que sintonizem o homem com os seus sentimentos. Nenhum projeto educacional pode desconsiderar a singularidade humana, sendo, portanto, sob análise construtivista, contraproducente, aderir a convenções que raiam para a rigidez e estrangulam a criatividade, a alteridade. Os núcleos doutrinários da atualidade têm como urgente, indeclinável tarefa auxiliar o ser humano na matriz de todas as suas doenças, a doença-mãe, chamada doença do sentido, ou seja, a incapacidade de dar um significado útil e prazeroso à sua vida. O tema fé deve constituir o centro desse curso de alto amor e despertamento da sensibilidade. A propósito, o que é fé? Como desenvolver a fé? Fé é algo inato ou passível de desenvolvimento? Por que a fé é tão importante para dar um sentido à existência? O que tem impedido o homem de utilizar a sua fé? Até onde a religião é útil para a fé? Qual a relação entre fé e religiosidade? Como entender a colocação? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem? O prazer de viver está intrinsecamente conectado a esse tema. E o prazer de viver é a maior conquista das pessoas felizes, livres e conscientes. Muitos corações queridos do Espiritismo estão exemplarmente integrados com os projetos religiosos sobre o enfoque da doutrina. Entretanto, ainda não amealharam a alegria de existir, o prazer de ser o que são, o sorriso de ternura e a vibração da paz. O tempo passa, a reencarnação se esvai. Ainda assim, permanece a proposta de fazer de cada um de nós o roteiro de luz e felicidade que irradiará para os homens
a mensagem excelsa da imortalidade e do amor. Ergamos as trincheiras do desapego de conceitos e pontos de vista. Acompanhemos a lufada renovadora de bênçãos que atinge a nossa seara e vigiemos para não cair nas malhas do imobilismo. Mais que purismo filosófico, atitudes humanizadoras, mais que amor à doutrina, laços de afeto com o próximo. Nossas reflexões podem parecer um tanto fora da realidade para alguns, mas foram todas inspiradas na palavra e na ação de homens e mulheres que souberam materializá-las em encarnações vitoriosas na história do espiritismo brasileiro e que, segundo eles, constituirão o núcleo da plataforma do movimento espírita do século XXI na preparação do milênio da regeneração humana. Devemos lembrar que esse engano do coração de fantasiar onde existe a verdade foi o que nos levou a 2000 anos de desprezo à proposta de Jesus, a qual somente agora começamos a sentir o valor. Portanto, não será demais afirmar que, quando não conseguimos planificar o amor em atitudes, a tendência é escravizá-lo a belos raciocínios no intuito de aliviar a nossa consciência e adiar um tanto mais nosso tempo de amar. Nossa causa é o bem vivido e sentido, injustificável qualquer receio em inverter essa ordem e priorizar a defesa dos princípios doutrinários, que cada dia mais estão consolidados no inconsciente coletivo da humanidade. Infelizmente, muitos substituíram a fraternidade em favor das convenções. Eles próprios, contudo, pagam por si mesmos um severo preço. Na intimidade, amargam o frio das rudes provas por meio dos sentimentos de dúvida e adiam as suas chances pessoais de romper com as envelhecidas barreiras entre o que pensam que são e aquilo que realmente os esperam no país da verdade imortal. Teremos de mencionar sempre o amor, já que ainda não conseguimos planificar em nossas atitudes, porque, se deixarmos de falar sobre ele, o esquecemos de vez. Recordemos, com a própria doutrina espírita, que o conhecimento será instrumento disciplinador do coração, mas somente a convivência edificada em legítimos gestos de amor será nossa alforria perante a vida futura, que se nos aguarda logo mais. Trabalhemos todos pela vitalidade de nossos ideais de aproximação e convivência salutar, ajustando-nos à transformação pelos princípios do homem de bem. Laborar em atitudes cristãs pelos ofícios da seara espírita é angariar créditos na expansão da luz da Boa Nova para toda a humanidade. Edifiquemos espaços de legítima unificação nos núcleos espiritistas pelos vínculos sacrossantos da amizade e interesse renovador. Deixamos definidos novos parâmetros que nos inspirem o projeto de religiosidade no carinho espontâneo, e que essas sejam as metas a serem perseguidas nos dias vindouros de nossa faina espiritual. Unidade, somente de sentimentos elevados. Pureza, sobretudo nas intenções. Supremacia, pelas vias dos consensos. Coesão, apenas nas atitudes. Sem isso, será fazer o Espiritismo mais uma religião que poderá terminar enquadrada na alertiva do codificador. Toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo.